A paz do Senhor, crianças. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 2, E o título da nossa lição é Uma Casa de Oração. Mas antes de nós começarmos a nossa lição, vamos primeiro fazer uma oração? Eu também quero falar para vocês que nós estamos com muita saudade de todos vocês, É uma dificuldade muito grande ficar esse tempo todo sem poder estar na igreja, sem ver vocês, Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento de poder aprender a tua palavra. Mesmo diante de tantas lutas que estão vindo sobre a terra, mas a tua misericórdia tem alcançado a vida do teu povo. Em nome de Jesus, guarda todos aqueles que confiam e esperam em ti. Senhor, se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar, Então, a nossa lição de hoje, ela tem como o memorizando dela, se encontra em Isaías 56, 7, parte B, que diz: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Então, hoje o assunto principal da nossa lição é a oração. Vocês já observaram, crianças, como o nome é tão pequenininho, mas tem tanta importância para nós? Orar e ação. É um nome bem pequenininho, mas tem um peso muito grande, espiritualmente falando, na nossa vida. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não dão o devido valor à oração, E nós, como cristãos, nós temos que ter uma vida de oração, E nós vamos ver hoje dentro da lição o quanto que é importante. Vamos começar a lição? Então, a lição nossa de hoje começa falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Eu creio que vocês já ouviram essa passagem bíblica, Onde Jesus, para entrar em Jerusalém, ele entrou montado em um burrinho, E ali as pessoas já estavam ouvindo muito sobre Jesus. Ele já tinha pregado muito o evangelho por aquela região. E ali muitas pessoas ficaram aguardando a entrada dele em Jerusalém, porque isso foi para que se cumprisse uma profecia que tinha lá no Antigo Testamento. E quando Jesus foi entrar, ele entrou montado em um burrinho. E todas aquelas pessoas gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E quando Jesus entrou ali em Jerusalém, aconteceu algo que o deixou muito triste. Porque quando ele entrou em Jerusalém, ele viu que muitas pessoas estavam fazendo a casa de Deus de comércio, Tinha muitas pessoas que estavam ali. Jesus ficou assim, muito triste, e começou a quebrar as coisas e falou: raça de víboras, quebrou tudo que eles tinham levado ali para vender. Por quê? Ali no templo, os judeus iam para oferecer sacrifícios em favor dos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. E ali, quem não tinha um animal, não estava conseguindo levar um animal, poderia comprar naquele momento e levar direto ao templo para ser sacrificado. Só que ali perdeu-se o controle da situação. Eles não estavam indo mais ali para adorar a Deus. Aquilo dali se tornou um verdadeiro comércio. E Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, porque o templo onde nós vamos para adorar a Deus não é qualquer lugar, Eu costumo falar que quando eu entro ali na nossa igreja, aquele portão, aquilo tudo ali é santo. Passei aquele portão ali onde entra para a igreja, o portão da entrada, todo aquele lugar é santo. E eu tenho que ter reverência na casa de Deus. Foi o que faltou para essas pessoas que estavam vendendo animais, fazendo a casa de Deus de comércio. E hoje em dia nós temos que ter esse cuidado, Quando eu vou para a igreja, os seus pais, nós não vamos para comprar e vender na casa de Deus. Nós temos que ir para adorar a Deus, Esse é o nosso intuito de ir à casa de Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus.
E vocês, crianças, vocês têm que sempre lembrar disso, que quando vocês vão à casa de Deus, qualquer coisa que você vá fazer lá é um lugar santo, né? Nós temos que ter consciência que ali é um lugar onde invoca o nome de Deus. E nós temos que ter reverência na casa de Deus, né? E em seguida, Jesus, ele fala também que ali, quando as pessoas se deram conta que Jesus, né, estava chegando ali ao templo, muitas pessoas levaram pessoas enfermas. Cegos, coxos, muita gente que estava enferma, mas que sabiam e criam que Jesus podia curar essas pessoas. E a Bíblia diz que todos que chegaram ali foram curados. Olha que bênção, né? Como que Jesus, ele é poderoso, né? Todos que se chegaram ali a Jesus foram curados. Todos, a palavra de Deus diz isso, que todos, né? E diante daquilo tudo, Jesus operando maravilhas, milagres, as crianças começaram a glorificar o nome de Jesus. Glorificavam, gritavam em alta voz, hosanas ao filho de Davi. E alguns ali que viram, falaram assim: mestre, tu não estás vendo o que essas crianças estão a fazer? Aí Jesus o repreendeu. Jesus falou assim: vocês não sabem que da boca das crianças sai o perfeito louvor? Olha que maravilha, não é? Da boca de vocês, das crianças, é que sai o perfeito e o verdadeiro louvor. Olha como que é importante vocês adorarem a Deus e enaltecer o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então vocês têm que ter essa consciência, vocês têm que pôr isso dentro da cabeça de vocês. Eu tenho que adorar a Jesus, porque eu sou importante para Jesus, e Jesus quer isso de vocês. Jesus quer o perfeito louvor que sai da boca e do coração de vocês. Olha como que vocês são importantes para Jesus, né? E em seguida, na lição, fala do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre a oração, né? Ele cita lá em Efésios 6:18, a oração feita em espírito ou no espírito. Mas também na primeira carta dele, escrita aos Tessalonicenses 5:17, ele fala: orai sem cessar. O apóstolo Paulo falando sobre a oração. Quer dizer que a nossa oração não é só quando a gente está ali dentro da igreja, né? Ali, é lógico que ali dentro da igreja nós temos uma liberdade diferente de qualquer outro lugar. Porque ali você glorifica o nome de Deus, você adora a Deus, você canta em alta voz ao Senhor. E muitas vezes vocês na escola, né, em algum lugar assim, dependendo do ambiente, vocês não podem estar verbalmente falando ou orando. Mas o que é que o apóstolo Paulo fala, né? Aquela oração que você faz só na sua mente, quando você pensa em Deus, que você está orando. Deus, ele ouve essa oração. Né? É a oração no espírito, é quando você não pode falar, mas que mentalmente você está ligado com Deus, você está ligado com Jesus. E Deus, ele ouve esse tipo de oração, né? Mas nós temos que ter o prazer em orar. Vocês gostam de orar? Provavelmente muitos agora estão falando: não sei, tia, não sei, é chato orar. Mas crianças, olha, a oração, ela é muito importante para a vida do cristão. Uma pessoa que ela não ora, espiritualmente falando, ela tem uma vida doente. Mas aquela pessoa que ela ora, ela tem uma comunhão com Deus diferente de outras, né? Quando você ora, Deus, ele fala com você. Deus, ele te dá sonhos, ele te dá visão. Porque você está se aproximando de Deus. E é isso que Deus quer de vocês, crianças. Que vocês tenham o desejo de buscar a presença dele. Tem um versículo no Antigo Testamento, em Isaías, que fala: invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Então, o momento é esse. Nós devemos buscar a presença de Deus enquanto ele está perto de nós, né? Este é o momento. Mas eu perguntei para vocês, quem gosta de orar? Eu volto a dizer, muitos não gostam. O meu espírito gosta de orar.
Mas a minha carne, ela não aceita orar, ela não gosta. Só que a minha força tem que prevalecer. O meu desejo é que eu tenho que orar. Ai, tia, é chato orar. Você tem que orar de pouquinho. Orar alguns minutinhos e pouco a pouco você vai aumentando esse tempo para você ir se acostumando a orar. Quando você começar a orar, você vai ter o que conversar com Deus. Se você não ora, você não tem o que conversar com Deus. Né? Um exemplo é as meninas na escola dominical, a Elisângela e a Jussara e eu. Se nós nos encontrarmos, a qualquer momento, nós três sempre vamos ter o que conversar. Por quê? Existe um diálogo entre nós, então nós temos assunto para conversar. Se eu não busco ter essa relação com Deus, eu não tenho o que conversar diante dele. Mas se eu tenho, isso não vai ser um fardo para mim. Isso vai ser algo que me trará satisfação, isso vai ser um prazer para mim. Agora, aquele que não tem o desejo de buscar a presença de Deus, que não se importa com sua vida espiritualmente falando, ele não se importa com isso, né? Mas fica aí que, qual o valor da oração para nós cristãos? Né? A oração para nós tem um valor, aquele que tem prazer em buscar a presença de Deus tem um valor sem preço, né? Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Sabe aqueles... É que vocês não acompanharam, não são do tempo do telefone antigo, que tinha um fio, né? Então, você pegava o telefone, ele tinha um fio que era cheio de voltinha e você segurava ali, né? Aí, aquele fio ligava o aparelho aonde você estava falando. A mesma coisa é a oração. A oração, ela nos liga direto ao trono da graça. A oração, ela nos leva a um contato direto com Deus, né? E eu torno a dizer, vocês têm que buscar a presença de Deus. A geração de hoje não gosta de orar. A geração de hoje não gosta. Vocês querem observar uma coisa, criança? Triste, crianças? Quando a gente chega na igreja, que você quer orar e a maioria das pessoas estão conversando. Porque as pessoas hoje não têm prazer em orar, é isso que eu quero falar para vocês. E falta de reverência. Nós temos que ter reverência na casa de Deus, né? Então, nós temos que nos aproximar de Deus, né? Vamos encerrar a nossa lição hoje com a oração? Amém? Eu espero que vocês tenham entendido que a oração, ela tem um valor muito importante para nós. Muito importante para nós. Se você quiser ter visão dos céus, ore. Se você quiser ter comunhão com Deus, ore. Porque isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, eu te agradeço por estar aprendendo a tua palavra, por saber que diante de todas essas dificuldades, tu tem guardado o teu povo e os teus servos. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a orar, a buscar a tua face e a tua presença. Não importa as tribulações ou as aflições que venham sobre o mundo, mas nós temos que confiar em ti e saber que tu és Deus sobre as nossas vidas. Pai, nos ensina a orar, a ter prazer em buscar a tua face e a tua presença. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, crianças. Elisângela.